Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado halal, que tem o Brasil como o maior exportador do mundo. Vamos falar do combustível, mais especificamente sobre o preço da gasolina. Vamos dar um giro pelo mercado da soja. Vou comentar da safra brasileira de grãos, que deve bater mais um recorde. E vamos conversar sobre o frigorífico Minerva. Você vai ver que o Sindiveg criou uma plataforma de treinamento para atender o programa Aplicador Legal. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da soja, os gargalos do mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado halal, que tem o Brasil como o maior exportador do mundo. O Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango, produzida de acordo com os preceitos islâmicos, seguindo o certificado internacional chamado halal. Mas o que significa? O que significa halal? Qual a importância dessa certificação? E como o Brasil se encaixa nisso tudo? A palavra no idioma árabe significa permitido, autorizado, lícito, legal, dentro da lei, ou seja, está de acordo com as regras estabelecidas pela lei islâmica, que é o Sharia, que rege os costumes e a vida diária dos muçulmanos. Já a certificação halal, ela consiste em um processo pelo qual uma agência controlada pelo governo ou uma organização islâmica reconhecida certifica a aptidão da indústria em praticar os procedimentos halal, produzir, armazenar e comercializar produtos destinados aos consumidores muçulmanos. O certificado halal é um documento fiel de garantia emitido por uma instituição certificadora halal reconhecida por países islâmicos para atestar que as empresas, o processo e produtos seguem os requisitos legais e critérios determinados pela jurisprudência islâmica. A busca por esta certificação, ela tem crescido muito no Brasil. Além do setor de alimentos, esta está sendo demandada também por empresas de outros setores, como, por exemplo, farmacêutico e cosméticos. A certificação halal atesta que determinado produto respeitou estas regras em todas as suas etapas de produção e industrialização. Deste modo, quando um consumidor islâmico adquire um produto com esta certificação, saberá que ele foi produzido respeitando as regras estabelecidas por sua religião. E agora vamos comentar sobre o mercado de combustível, mais especificamente sobre o preço da gasolina. Nos últimos meses, abastecer o carro virou um filme de terror para os brasileiros. No entanto, os motoristas da região nordeste do Brasil são os que mais sentem no bolso na hora de ir ao posto de gasolina. Segundo dados da edição de fevereiro do Panorama Veloy de Indicadores de Mobilidade, o valor necessário para abastecer um tanque de 55 litros de gasolina comum pesou mais para as famílias da região Nordeste, sendo que o valor da gasolina representou média de 10% da renda média familiar. O peso percebido no Nordeste é quase o dobro da média nacional, de 5,9% da renda média domiciliar nacional no último trimestre de 2022. Já a região Norte fica em segundo lugar, com um equivalente a 7,8%. As cidades da região Centro-Oeste com 4,8% e da região Sudeste com 4,9%. São as que pagam a menor porcentagem da renda mensal com um tanque de gasolina comum.
O levantamento ainda aponta que os estados onde o tanque de combustível representava maior oneração da renda familiar no período foram Maranhão e Bahia, ambos com índice de 11,2%. Em contrapartida, o Distrito Federal foi o de menor valor percentual, com 3,1%, seguido por São Paulo, onde o tanque de gasolina comum equivale a 4,4% da renda domiciliar. E agora vamos dar um giro pelo mercado da soja. De acordo com os dados que foram divulgados agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, mesmo com os preços da soja em grão em queda, as cotações do farelo e do óleo de soja voltaram a subir no mercado doméstico. Segundo pesquisadores do CEPEA, a valorização dos derivados está atrelada à menor oferta na Argentina, que é a principal abastecedora global de derivados de soja, e às expectativas de maior demanda, sobretudo externa, pelo derivado brasileiro. A produção de soja lá na Argentina, ela foi projetada neste mês pelo USDA em 33 milhões de toneladas, a menor desde 2008, 2009. E essa retração, ela se deve às altas temperaturas e ao déficit hídrico em grande parte do desenvolvimento das lavouras da safra 2022-2023. E agora você vai ficar com o comentário de Jaine Costa. Ela é analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado de animais de reposição. Confira. Olá, eu sou Jaine Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e trago o panorama semanal do mercado de reposição. A oferta de bovinos para reposição ainda é alta em grande parte das praças pecuárias. Dessa forma, as cotações são pressionadas para baixo, sobretudo para as categorias mais jovens ou mais leves. Em São Paulo, a cotação dos bovinos de reposição mantém a tendência de estabilidade à queda. Porém, o receio ainda do pecuarista quanto ao travamento do mercado do boi gordo tem influído na liquidez dos negócios, fazendo com que muitos produtores posterguem a reposição de seu plantel. Destacamos, então, o bezerro desmamado em São Paulo, onde apresentou queda de 4,3% na cotação no comparativo semanal. Já o bezerro de ano apresentou um recuo de 3% nesse mesmo comparativo. O destaque negativo vem para as fêmeas para a vaca magra, que também apresentou um recuo nesse comparativo semanal de 3,4%. O Rio Grande do Sul e o Paraná têm movimentos semelhantes no mercado de reposição. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o estado tem sofrido muito com os impactos do clima seco e altas temperaturas, relatando poucos negócios tanto para o bovino terminado quanto para a reposição. No Paraná, negócios pontuais estão sendo relatados, principalmente para as categorias mais zeradas. Voltando para a Praça Paulista, a relação de troca está maior para duas dentre as 4 categorias de machos para reposição. Destacando aí o bezerro de ano, que está com uma relação 2,5% maior, e o garrote, que está com uma relação de troca 2,3% maior. Esse foi o panorama do mercado de reposição. Muito obrigada, até a próxima. E agora vamos conversar sobre o frigorífico Minerva. O frigorífico Minerva, ele recebeu agora uma habilitação do México para que 6 plantas da empresa possam exportar carne bovina àquele país, com uma capacidade total de abate de aproximadamente 7.000 cabeças por dia, pelo menos é o que informou a companhia. O México, ele anunciou agora na semana passada requisitos sanitários que abriram as portas para a importação de carne bovina do Brasil. Ao todo, são 34 plantas frigoríficas brasileiras habilitadas para enviar a proteína aos mexicanos, de acordo com o Ministério da Agricultura aqui do Brasil. A Minerva, que é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, ela ressaltou que em 2022 o México foi responsável pela importação de aproximadamente 180 mil toneladas de carne bovina.
sendo os Estados Unidos e Canadá responsáveis por quase toda a totalidade dessa oferta. Com 130 milhões de habitantes, o México se destaca como um dos principais mercados de carne bovina do mundo. E agora vamos falar do Sindiveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Defesa Vegetal. Criou uma plataforma de treinamento para atender o programa de aplicador legal. E com isso a entidade busca contribuir para a disseminação do conhecimento sobre o uso correto e seguro dos defensivos agrícolas, melhorando a eficiência na aplicação, a qualidade de vida dos trabalhadores rurais e também dos consumidores, além de proteger o meio ambiente. O maior objetivo é educar o agricultor quanto ao uso correto do produto durante a aplicação, trazendo mais segurança aos consumidores. A aplicação correta e segura também significa aumento de produtividade no campo, pois os defensivos agrícolas permitem que as plantas cresçam e deem frutos ao protegê-las do ataque e da proliferação de insetos, doenças e plantas daninhas. A entidade explica que a capacitação acaba se tornando fundamental para combater a desinformação sobre o uso desses insumos na produção agrícola. Segundo a ex-ministra Tereza Cristina, é necessário uma grande mobilização para atingirmos nossos objetivos, que é mostrar que, sim, os defensivos são fundamentais para garantirmos a segurança alimentar em todo o mundo, mas que é a segurança para o aplicador, para o meio ambiente e para o consumidor final, que são fundamentais. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a habilitação de mais de 90 empresas para exportar milho para a China. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da soja, os gargalos do mercado da soja. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O Jornal do Meio-Dia recebeu uma chamada que vai revoltar bastante a população, tenho certeza, residencial JK. Uma moradora fez 27 manobras para entrar na garagem da própria casa. A rua está intransitável. O morador chama e o JMD vai. Em loco, cobrar das autoridades no 985-197000, JMD 1145. Vem com a gente, Goiânia. Vem com a gente, Goiás. Residencial JK. Estamos chegando. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Então, precisou? É Safra! Desafio Ranger. Venha pra Navesa. Compare todas as marcas e comprove. Ranger é a melhor picape do mercado. Ranger 4x4 automática completa por 214.900 com taxa zero. É a picape líder de vendas com a melhor oferta do Brasil. Isso mesmo, 214.900 com taxa zero. E mais, Ranger seminova com desconto de até 20 mil e taxa zero. Corra pra Navesa e garanta a sua. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Os melhores ingredientes para a sua Páscoa estão aqui no Açaí. Cebola nacional ou batata lavada, R$ 2,95 o quilo. Músculo bovino resfriado a vácuo Friboi, R$ 18,99 o quilo. Açaí, a melhor receita para a sua Páscoa. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente.
Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. A senhora acha possível duas pessoas iguaizinhas não serem irmãs gêmeas? De iguaizinhas, ela só tem a cara. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre exportação, sobre empresas. Nos 2 primeiros meses deste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária habilitou mais 90 empresas para exportar milho para a China. E as exportações de milho do Brasil, elas seguem em alta em 2023 e ganham grande impulso com as vendas do cereal à China. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, em janeiro deste ano, as exportações de milho aqui do Brasil subiram 167% em relação ao mesmo mês do ano passado, com o país asiático absorvendo 15% da oferta brasileira. Até o ano passado, os maiores compradores de milho do Brasil foram Irã, Japão, Espanha e Egito, conforme o secretário de Defesa Agropecuária aqui do Brasil, o Carlos Goulart. Ele diz que a perspectiva para este ano é de recordes nas exportações de milho do Brasil, com possibilidade do nosso país ultrapassar as exportações de milho lá dos Estados Unidos. E segundo dados divulgados pelo MAPA, atualmente o total de empresas que exportam para o país asiático já chega a 446 empresas brasileiras. O Ministério da Agricultura do Brasil é quem registra as empresas brasileiras que atendem aos requisitos determinados pela China para exportação do milho. Após o registro no Brasil, o Ministério envia à Administração Geral de Alfândega da China a lista de empresas habilitadas e, em seguida, a confirmação pela parte chinesa. As empresas podem embarcar o grão para aquele país. E agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da soja, que está deixando aí muito produtor de cabelo em pé, porque a colheita está a passos largos, o mercado não está legal e tem muita soja no mercado. Então nós vamos falar sobre os gargalos do mercado da soja. Matheus Pereira, bom dia, tá bom? Bom dia, meu amigo. Prazerão estar aqui contigo mais uma vez. O prazer é nosso para falar de um tema interessante. Matheus, tem muito produtor aí que não está dormindo à noite, né? Já começou a preocupar, né? E entra numa safra muito grande de soja aqui no nosso estado, em todo o Brasil, e os preços estão um tanto quanto insatisfatórios, né? Produtores que chegaram a ver nos 2 últimos anos soja custando R$180, R$190 dentro do estado de Goiás, R$170 no estado do Mato Grosso. Hoje a gente tem soja precificada próxima a R$140 a saca, com custos altíssimos. Está preocupando muito o produtor, que vê uma safra saudável, uma safra cheia e dificuldades de escoamento, Antônio. A gente está tendo muitos problemas, não só em armazenagem, mas também em colocar essa soja em rota de escoamento do interior para as linhas de exportação do nosso Brasil. E eu acho que a gente tem que ainda bater o joelho no chão e agradecer que está bom, porque a Argentina quebrou. Porque se não fosse a Argentina, a soja estava 110, 120 conto aqui no Brasil, não estava? Exatamente, Antônio, exatamente. Não só o cenário da Argentina deu esse suporte aos preços, né, que mantiveram aí nesse patamar dos 140, mas também o dólar, né, que foi também um ponto de sustentação no nosso país, um dólar que precificou toda essa problemática política que ainda sonda, né, que ainda assombra o nosso Brasil. Então, não só a Argentina lá, não vou dizer a desgraça deles, mas talvez a falta de sorte que tiveram, né, neste ano, por falta de chuvas, problemas de temperaturas elevadíssimas, mas também toda a complicação política dentro do Brasil gerou essa sustentação nos preços da soja que não são bons. Mas, como você disse, poderia estar pior.
Não, e poderia muito, né? Quer dizer, nós estamos vivendo isso aí no mercado hoje. A Argentina vai ter uma quebra aí de mais de 20 bilhões acho que de dólares em prejuízo em relação a milho, em relação à soja. Perderam muita soja, perderam muito milho. Então, essa perda lá, ela vai ser jogada para cá. O que eles perderam lá vai ser jogado aqui. O que a gente tem que ver é que se eles tivessem tido uma safra cheia, aí eu vou te contar, aí poderia ter muita gente aí que ia quebrar no mercado. Agora, você que arrenda terra para soja, você vai devagar com o santo, porque ele é de barro. Se ele cair, ele quebra. Oferecer aí 15, 18 sacas de soja por hectare é uma loucura, não é não? A gente está se aproximando de um ponto de inversão do mercado, né? Pois é. Os preços que subiram muito, as cobranças de arrendo que foram aí cada vez mais engasgando, né? Esganando o produtor rural. No atual momento, a gente começa a ver um cenário oposto, onde o produtor que possuía margens mais lucrativas, no atual momento, ele não está tão confortável mais com a projeção de receita, junto com esses elevados custos, né, colocados em campo. E um fato curioso, Antônio, é que a Argentina, somada às quebras da soja, do milho e do trigo, são quase 40 milhões de toneladas perdidas por falta de chuvas e temperaturas elevadas em território argentino. 40 milhões de toneladas que alimentariam quase 800 milhões de pessoas. Ou seja, a gente deixa de colocar alimento na boca de 800 milhões de pessoas por intempéries climáticas vivenciadas dentro da Argentina. Só para você ver o tamanho do problema que os argentinos estão passando por agora. E o incrível é que o setor agropecuário, a pecuária brasileira, o produtor brasileiro, ele é muito entusiasmado. E ele, se der brecha, ele planta mesmo, né? E parece que ele não olha muito lá na frente, né? Não olha assim, não, eu vou plantar menos porque eu não sei como é que vai estar o mercado. E, na verdade, essa safra 22-23 foi uma incógnita muito grande. Primeiro, por causa da guerra na Ucrânia, esse problema sério. Segundo, ninguém imaginava que fosse ter uma quebra na Argentina violenta. E terceiro, que a gente não sabia que ia crescer tanto plantio de soja aqui no Brasil. Quer dizer, pegou todo mundo de surpresa. Então, o mercado ele já deu vários avisos. Eu acho que agora, nessa safra 23-24, vamos devagar, porque senão pode capotar. E olha, o milho vai ser uma surpresa para o produtor brasileiro, hein? Exato, Antônio. Assim, a grande mensagem que a gente quer passar ao produtor, todo o setor da soja no Brasil, é que vamos pensar mais na sobrevivência do setor. Vamos colocar, evitar esses investimentos, né, alavancados, evitar as expansões sem necessidade ou mal programadas, porque realmente o mercado para 2023, ele é sustentado por quebra, sim, mas só que se não fosse essa inclemência que a gente presenciou no nosso país vizinho, no país dos nossos irmãos, teríamos aí um mercado totalmente diferente e até justificando prejuízos no campo. Sim. A gente hoje que trabalha com uma soja praticamente no 0 a 0, uma soja que tem empatado muitas vezes com os custos, né, de produção observados em todo o Brasil, é um cenário que não é tão agradável quando vendo, né, uma próxima safra 23 e 24. Então vamos com muita calma, pessoal, para esses próximos ciclos, né, pensando mais na sobrevivência da atividade. Mas eu também vejo da seguinte maneira. Eu acho que aquele produtor que puder segurar a soja, se tiver, venda o que for necessário para poder quitar as contas. Agora, se der para segurar, segura, porque o mercado não vai ficar eternamente do jeito que está. A população cada dia comendo mais e mais gente nascendo. Então, eu vejo da seguinte maneira, assim como a pecuária de corte. A pecuária de corte, daqui a uns dias, ela vai dar uma alavancada. Vai dar uma alavancada legal. A soja, do mesmo jeito. Agora, se der para segurar, segura. Se não der, infelizmente, aí é outro problema, né? Boca para alimentar temos. Tem. E o mercado está ávido, o mercado internacional está ávido por alimentos aqui do Brasil. Eu comentava outro dia no programa e numa palestra que nós demos aí, é o seguinte, se o Brasil, acho que foi até com você que eu conversei, não me lembro, se o Brasil resolvesse parar por 3 meses ou 5, 6 meses, a exportação quebra o mundo. Exatamente. Não quebra? Exatamente.
E até o fato interessante, Antônio, que nessa semana eu estive com o governo em Brasília, né, conversando diretamente com o nosso ministro da Agricultura, o nosso novo ministro, e a intenção deste novo governo, apesar de a gente ainda ter aquele gosto um pouco amargo na boca, enfim, do que estamos presenciando ao nosso país, mas a intenção desse novo governo, pelo menos aqueles encarregados de olhar para o nosso setor, que é o setor de grãos e pecuária, é a intenção de manter realmente toda essa pujança, né, que a nossa agropecuária produz com sustentabilidade, com credibilidade aqui dentro do nosso país e mostrar isso aos nossos principais fornecedores. Pois, como eu já disse, como o Antônio já bem ressaltou, temos bocas para serem alimentadas. A China está na sua maior capacidade de plantel de suínos, mais de 1,3 bilhão de porcos a serem alimentados com a nossa soja. É verdade. Mais de 25 bilhões de aves a serem alimentadas com o nosso grão, não só soja quanto milho. Então, sim, demanda, ela existe. A gente só precisa passar por esse gargalo de dificuldade de escoamento, esse excesso de oferta que o Brasil vive internamente no país agora, pois a partir de junho, julho, com o mercado já se adaptado ao excesso, já escoado, a gente tem preços novamente voltando a escalar novas altas. Não, pode ter certeza absoluta. Nós não temos que temer muita coisa, não. Agora, é claro que a gente tem os compromissos e esses compromissos têm que ser quitados. Agora, se você pensa que a coisa está apertada só para você, isso daqui pega, é a cadeia toda. É a multinacional que, é claro, às vezes eles têm muito dinheiro, eles conseguem segurar, tem gordura para queimar. Nós, às vezes, não temos. Mas a preocupação, os problemas, eles também estão tendo. E não são poucos, não. Porque quando mexe em nível mundial, mexe com todo mundo. A árvore que chacoalha para todo mundo. Não vai chacoalhar só um galho ou só o outro, não. Agora, tem aquele galho mais fino que, infelizmente, às vezes quebra, né? Eu sempre faço a analogia de que a agricultura, a agropecuária brasileira, ela recai sobre uma mesa de 3 pés. Uma mesa de 3 pés, ela consegue ficar em pé sem um desses pés? Não consegue. Não. Ela sempre se desequilibra e cai. Ou seja, se a gente tem uma dessas bases, que uma delas é o produtor rural, é o pecuarista, sofrendo essa drástico corte, né, de rentabilidade, capacidade de renda dentro do campo, seja na agricultura ou na pecuária, acaba que essa mesa não se sustenta. É verdade. Matheus, mais uma vez obrigado pela sua presença. A conversa eu acho que é legal pra caramba, foi boa. E até a próxima. Eu agradeço, meu amigo. Até logo. E dá um abraço na Elisa. Minha filhinha recém-nascida. É o pai mais fresco que tem hoje. Obrigado, Matheus. Um abraço. Eu agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: acredite em milagres, mas não dependa deles. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.